O objetivo dessa mensagem não tem nada a ver com cunho político. Aqui a ideia não é se manifestar sobre quem está certo ou errado nesta situação que o mundo atravessa, em que duas grandes potências mundiais medem forças. A ideia dessa mensagem é trazer uma palavra aos eleitos dentro do Evangelho da Graça, uma palavra equilibrada. Porque eu sei que neste momento os lobos do sistema religioso já preparam seus discursos contra as nossas vidas, discursos apocalípticos, discursos sobre fim de mundo e a volta de Jesus. Isso para trazer mais terror aos corações das pessoas. Então, rebateremos dentro do entendimento correto esses posicionamentos. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, que estão aí conosco, que têm curtido as nossas mensagens, e essas mensagens eu sei que têm feito aí a vida de vocês entrarem em um outro nível de glória. Bom, amados, antes de entrar na mensagem, antes de falar sobre esse conflito que está havendo aí, vocês todos sabem disso, né? Foi ontem, foi essa madrugada, né, aqui no Brasil, começou lá o bombardeio entre essas potências, né? A saber, a Rússia e a Ucrânia. Então aqui, eu não, conforme eu falei, não vou estar dando aí para vocês posicionamento, de ideologias, nada disso, tá bom? Aqui o intuito nosso é trazer o evangelho do reino, que é justamente esse evangelho que vai combater já muitos levantes de pastores, que já tem notícia, que já tem vários vídeos aí na internet falando de que esse será o fim do mundo. Então, para que você possa ter paz nesse momento, eu resolvi trazer essa mensagem. Bom, e para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, querido. Olha, não perca tempo. Hoje mesmo, se inscreva no nosso canal. Não assista os nossos vídeos de clandestino, não faça isso, querido. Vai lá, é de graça, você não paga nada e vai acompanhar aqui as mensagens do Evangelho da Graça, tá bom? Já deixa o seu like, por quê? Porque você já sabe que vem coisas boas por aí, né? Claro, você está no canal certo. E comentem à vontade. Muito obrigado a todos vocês que têm comentado aqui no nosso canal. E se você amar essa mensagem, claro, você vai ser o primeiro que quer que o mundo saiba aquilo que você sabe. Bom, amados, eu quero aqui começar essa mensagem lendo, tá? Para que você venha entender o que está acontecendo hoje no mundo, né? Esse conflito entre Rússia e Ucrânia. E eu tirei até um texto, foi do site do Terra, que inclusive vai Terra, que é o terra.com.br, que inclusive vai estar aí também nas descrições deste vídeo, tá? Para que você tenha acesso à matéria completa, para que você tenha uma ideia do que está acontecendo, tá bom, querido? Vamos lá. E diz o seguinte, olha, essa matéria. O conflito entre Rússia e Ucrânia não começou no mês de novembro do ano passado, quando Vladimir Putin ordenou o deslocamento de cerca de 100 mil soldados para a fronteira entre os dois países. A questão geopolítica é profunda e escancara cicatrizes deixadas ainda pelo período pós-guerra mundial. Então vocês veem que é um conflito bem antigo, né, pessoal? Isso não é de hoje. A Ucrânia fazia parte da extinta União Soviética, mas declarou independência no dia 21 de agosto de 1991. O país era tratado como uma região-chave da antiga nação socialista, por ser a segunda região mais populosa e por concentrar grande parte do setor agrícola, industrial e de aparatos militares.
No entanto, o conflito geopolítico passa pelo interesse da Ucrânia em se aliar à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança militar que nos últimos anos anexou países que faziam parte da extinta União Soviética e que atualmente conta com 30 membros. Concluindo, Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirma que a anexação da Ucrânia e da Geórgia pela OTAN é uma ameaça ao seu país. O leste da Rússia é considerado o ponto mais vulnerável do ponto de vista militar. Mas a OTAN agregou Estônia, Letônia e Lituânia para a aliança militar em 2004 e que irritou o Kremlin. Kremlin é como se fosse aqui o Palácio do Planalto, né? Como se fosse a Casa Branca, né? Bom, então nós estamos trazendo para você o que está acontecendo, né? Lá entre a Rússia e a Ucrânia, e vocês vejam que é um papo aí de muitos séculos atrás. Isso aí já vem de bastante séculos, né? Inclusive o mundo hoje é cheio desses focos, né? A Rússia lá é um, aqui na América do Sul também tem outro, lá na Caxemira, que é na Índia, que está sempre ali tendo atritos com o Paquistão, se não me engano, né? Então são várias áreas aí que são áreas explosivas, e essa é uma dessas áreas. Bom, então agora vamos aplicar a palavra revelada. Então, meus amados irmãos, conforme eu falei no começo e quero reiterar o que eu falei, não estou aqui para tomar um posicionamento, se eu estou do lado A, se eu estou do lado B, não. É trazer o evangelho da graça para vocês. E a pergunta que muitos hoje se fazem no mundo, né? O que está acontecendo? Será que Deus está nos punindo? Ou então, os cavaleiros do Apocalipse já estão soltos? Será que estamos vivendo os últimos dias? Será que Jesus está voltando? Amados, eu posso te dizer com toda certeza que Deus não está nos punindo e nem que Jesus está voltando. E por que eu tenho certeza disto? Primeiro, em relação à punição. Essa é uma palavra bastante usada para definir um dos caráteres de Deus. Um Deus que pune. Não é verdade? Então, humanamente falando, a Bíblia fala que o Deus é um Deus punitivo. E definir Deus assim, dessa maneira, literalmente como está escrito, nos levará sempre a erros. Preste atenção no que eu estou falando. Como fez o sistema religioso ao longo dos séculos, definindo Deus humanamente. E nós temos a tendência natural a atribuir somente o bem a Deus. E não, né? E deixar o mal como se fosse uma outra força. E se atribuirmos somente o bem a Deus, se nós fizermos isto, teremos algumas lacunas eternas que volta e meia vamos estar nos perguntando. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo hoje se pergunta, não é verdade? Será que Deus está punindo? Veja o que aconteceu há pouco tempo atrás aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Veja o que aconteceu na Bahia. Há poucos dias tivemos aí também, há poucos meses atrás, tivemos invasão de gafanhotos, vários efeitos naturais. Veja um conflito que houve na Palestina há pouco tempo atrás. E agora esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então o mundo está assustado. E hoje o mundo se pergunta estas coisas. Mas se nós atribuirmos somente o bem a Deus, atenção no que eu vou falar, e quanto ao mal, como fica? Como é que vai ficar o mal? Inventaremos um outro Deus para levar a culpa do mal, como fez o sistema religioso? Ou vamos dizer que o mal é algo que anda na carne, mas que Deus não teve participação nenhuma disso? Será que vamos fazer isso? Então são algumas perguntas, né, que sempre faremos. Mas então, André, como responder a isto? O primeiro passo, amados, isso que eu vou falar é muito importante. O primeiro passo é desconstruir a imagem de Deus. Calma que eu vou explicar. Por quê? Porque antes
lá no sistema, foi nos passado uma imagem de Deus. E muitos de nós, como estamos num processo de desintoxicação, um processo de transformação, um processo de metanoia, muita gente ainda que está em graça vê Deus como nos ensinou no sistema religioso. E isso passa por experiência que nós tivemos lá na antiga crença. Por isso que desconstruir essa imagem de Deus é muito importante para você hoje que está no reino. E ele vai te ajudar. Olha, se você conseguir entender essa mensagem hoje, vai te ajudar a redefinir tudo em nossas vidas. E por que temos que desconstruir essa imagem que a religião colocou em nossa mente, André, a respeito de Deus? Amados, para que não aconteça isso, você precisa entender isso. Efésios capítulo 4, versículo 14. E aqui eu começo a mensagem. Diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Por que você tem que desconstruir a imagem que o sistema construiu acerca de Deus na tua mente? Para que você não seja mais menino inconstante. E um menino inconstante, ele não sabe onde está. Um menino inconstante é um menino perdido. Um menino inconstante, ele tem medo de guerra. Um menino inconstante, ele tem medo de rumores de guerra. Ele tem medo do gafanhoto que surgiu ali. Ele tem medo do mar, ele tem medo da montanha, ele tem medo de números. Tem medo de pastores, tem medo de padres, tem medo até da Bíblia. E aí está o sistema, que ciranda com os meninos. Por quê? Porque são fáceis de levar. Se eu não estiver aqui hoje falando isso para você, pode acontecer que numa situação dessa, você entre em um canal e um pastor esteja pregando sobre o fim do mundo, você vai ser levado. É por isso que você tem que desconstruir a imagem que o sistema fez de Deus para você e reconstruir dentro de onde? Dentro do reino de Deus. Completo agora, vamos ler o versículo completo de Efésios 4,14, a parte B. E o que eles fazem com esses meninos, André? Levados em roda de vento, não é isso que diz aí? Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É por isso que você precisa ressignificar Deus. É por isso que você precisa dar um novo sentido à tua vida. Mas André, como é que eu faço para ressignificar Deus? Amados, é fácil. Olha, o primeiro é esse que você tem que, o primeiro ressignificado que você tem que dar a Deus é este. João 4:24. Primeiro ressignificado, atenção. E ali diz o seguinte: Deus é espírito. Esse é o primeiro ressignificado que você tem que dar a Deus. Escreve aí, abençoado, escreve no chat. Deus é espírito. E ele é espírito e ele é pai dos espíritos. Hebreus capítulo 2, versículo 19. Você precisa entender isso. E diz: além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, ou seja, nós os amávamos, nós respeitávamos, nós nos submetia a eles. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aí você me pergunta assim, mas André, como você se sujeita ou como se sujeita ao Pai dos Espíritos? O conhecendo. Então, como ressignificaremos Deus? O conhecendo melhor. Amados, Deus é Espírito, certo? Ou seja, Deus não tem nada a ver com a figura que você tinha em mente dele. Feita o quê? Pelo sistema religioso. Sim ou não? Deus teve alguma culpa disso aí? Claro que não. Então, por isso que ele te trouxe nas veredas certas, para o quê? Para ressignificar a tua vida. Então, amados, não tem nada a ver. Deus é espírito. E ele e teu espírito é um só.
Na carne, não, esqueça. Na carne, inclusive, é inimigo de Deus. A tua carne é inimiga de Deus. Não que seja inimiga porque Deus não tem adversário, mas é uma forma que o homem achou para que você entendesse humanamente o plano de Deus. Então a carne não se sujeita à lei do espírito de vida. Não é isso? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 7 diz que a carne é inimiga de Deus. Ela não se sujeita. Então, amados, agora você está sabendo 3 coisas de Deus. Deus é espírito. A segunda, que ele é pai dos espíritos. Olha, é diferente dos nossos pais, tá? E a terceira coisa, que a sua carne é inimiga dele, não se sujeita. Você não pode pensar nas coisas espirituais com a carne, porque você vai cair dentro da lacuna do sistema religioso. Agora, a pergunta que eu vou te fazer. Olha, e se você souber responder essa mensagem, você já recebeu essa mensagem 100% dentro de ti. Ou seja, toda essa mensagem já vai ser revelada para você. Vou te fazer a pergunta. Deus está entre o bem e o mal, ou Deus está acima do bem e do mal? Qual é a resposta que você dá? Então a resposta que você tiver aí no seu entendimento fechará essa questão quanto o bem e o mal. É claro, amados, Deus está acima do bem e do mal. E por que Deus está acima do bem e do mal? Por causa da sua soberania. E um dos aspectos da soberania de Deus está na escolha. Por que Deus é soberano? Ou por que Deus escolhe? Porque Ele é soberano. Porque nós temos um Deus que escolhe. Romanos capítulo 9, versículo 11, para ilustrar o que estamos falando. E que diz aí, ó. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Vocês conhecem o contexto dessa passagem. Todos conhecem, certo? Aqui fala do nascimento de toda a humanidade. Sim ou não? Ou Deus estava falando somente acerca daquele nascimento? Claro que não. Aqui está nascendo toda a humanidade. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Amados, aí no texto está se tratando de Jacó e Esaú. Mas sendo que nesse texto, espiritualmente falando, está tratando de todos. E o que o texto está dizendo aí? Antes que fizessem bem ou mal. Ou seja, Deus está acima, Deus está além do bem e do mal. Como diz Romanos agora no versículo 13, para que você entenda melhor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei, ou aborreci a Esaú. Então, antes de qualquer ser humano nascer, Deus já fez as suas escolhas. Ou Deus amou, ou odiou, ou se aborreceu, como queiram no texto. E essa palavra odiar, ou se aborrecer aí desse texto, olha, meus queridos, fazem os teólogos se contorcerem para explicar isso. Eu já vi cada nó para teólogo explicar isso aí. Sendo que isso aqui é fácil de entender, é muito simples. Meus queridos, prestem atenção. A Bíblia foi feita por homens, escrita por homens, claro, que muitas passagens foram passagens inspiradas por Deus. Algumas passagens foram passagens que o homem viu a história acontecer e relatou. Alguns livros são considerados livros poéticos, alguns livros são considerados proféticos, e assim é a divisão da palavra. Existiu as cartas de Paulo, existiu os livros históricos de Jesus de Nazaré e existiu o Apocalipse, que também é enquadrado como livro profético. Então, você sabe que a Bíblia, ao longo do tempo, passou por mãos de várias pessoas até ignorantes. Então, muitos dos escritores, eles tentam humanizar Deus para que quem um dia fosse ler entendesse melhor. Porque Deus, amados, Deus é incompreensível,
e imensurável. Porque Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima do amor, acima do ódio, acima do aborrecimento. Como diz aquela música, né? Ninguém explica Deus. E isso é verdade. Por isso que você precisa entender isto, amado. Amados, todas as formas que você encontra na palavra, na Bíblia, para tentar humanizar Deus, foram os homens apalpando as coisas terrenas para tentar explicar aquilo ali que estava vendo ou que estava acontecendo. E Deus, ele não se mensura. Então agora nós sabemos duas coisas da verdade acerca de Deus, que é: a primeira, Deus é um Deus que escolhe. A segunda, Deus é um Deus com propósito. Então você já está sabendo que Deus é um Deus que escolhe. Segundo, que Deus é um Deus de propósito. E isso é maravilhoso. E os planos de Deus nós podemos mensurar, nós podemos dimensionar, nós podemos escalonar nos planos de Deus? Claro que não. Mas nós tentamos, todos tentamos. Mas Deus é acima disso aí, acima de qualquer entendimento humano. Ele quis que fosse assim. É por isso que tem parte na palavra que diz: as coisas reveladas são para os homens e as coisas não reveladas são de Deus. E por não entender isto, esta condição de Deus, muitos viraram ateus, sabia disso? Por não entenderem isso, viraram religiosos. Porque um dia chegaram à conclusão que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é fogo consumidor, que Deus pune. Só que Deus está acima de todas estas coisas. Por isso que você tem que ressignificar Deus. E o que mais nos aproxima de Deus é entender que Deus tem suas escolhas, Deus tem os seus propósitos. André, e as escolhas de Deus? Elas podem ser questionadas? Vamos ver se pode? Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos capítulo 9, versículo 20 diz: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Então isso já responde, né? Se as coisas de Deus podem ser questionadas. Claro que não. Deus não se questiona, amados. Por isso que tentar humanizar Deus foi o erro capital do sistema religioso. Se Deus é um Deus de escolha, se Deus é um Deus de plano e está acima do bem e do mal, o que é o bem e o mal? O que é o bem e o mal? Porque o que vemos hoje nas televisões do mundo inteiro não é nada bom, sim ou não? Não é nada bom. Amados, o bem e o mal são sintomas carnais. Tanto o bem quanto o mal. E não espirituais. Porque o teu espírito está protegido. O bem e o mal são sintomas da carne e não do espírito. Por quê? Porque Deus, no teu templo, está acima do bem e do mal. E o teu espírito? Esse está protegido. Então, é isso que você precisa saber em tempos de paz. É isso que você precisa saber em tempos de guerra, em tempos de amor, em tempo de ódio. Porque a vida humana, ela oscila. E é assim mesmo. Porém, nós temos um Deus que experimentou os sabores e dissabores desta vida. Não temos um Deus que participou de carne e sangue em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E nós temos um Deus que não possa se compadecer de nós. Olha que maravilha. Amados, e Deus se compadeceu a tal ponto de nós que ele veio e blindou o teu espírito. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro.
O vaso é de barro. E o tesouro? O tesouro é o espírito. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então este tesouro é o teu espírito, querido. Esse aí ele escolheu. E esse aí é que ele tem propósito. Deus não tem propósito com a tua carne. Tu precisa saber disso. Isso é ressignificar Deus. Em tempos de paz e em tempos de guerra. Só que hoje nós ficamos o quê? Retidos aonde? Na feitiçaria da carne. Veja isso que está acontecendo no mundo. Feitiçaria da carne. É ou não é resultado dessa feitiçaria braba? Claro que é. Por quê? Porque os homens estão brigando por pedaços de terra. Brigam por causa de petróleo, de gás. Brigam por míseros centavos. Por isso que você tem que entender o Pai dos Espíritos. E Ele está acima de tudo isso. E Ele guardou o nosso espírito. E Ele quer que tu viva acima disso. Pela fé. Por isso que coisas nos acontecem. Mas nós temos que dominar isto, amado. Precisamos dominar isto. O ímpeto carnal. Porque dá medo. Dá medo. Mas nós estamos acima do medo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas você só pode conceber e viver isto, e isso mesmo em meio a guerras, a tempestades, a pragas, ao amor, ao ódio, se você começar a ressignificar Deus. Amados, sabe, um dos grandes motivos porque precisamos urgente ressignificar Deus? Porque a nossa visão humana nos confunde e nos engana. Eu vou repetir. Por que precisamos ressignificar Deus? Porque a nossa visão humana nos confunde, tá? E ela nos engana. Eu vou provar isso para você. Eu vou mostrar para você como a nossa mente muda. Amados, o que você acha ou o que você achava antes de conhecer o Evangelho da Graça dessas igrejas, todas que estão espalhadas aí por cada esquina desse Brasil? O que você achava? Você não achava que era coisa boa? Eu me lembro que até mesmo a minha mãe falava assim: olha, é melhor ter igreja do que ter bar. Eu falava, é verdade. Só que agora, quando você recebeu a verdade dessa palavra, do Evangelho, o que acontece quando você olha para elas? O que te acontece? Garanto que você não pensa coisas boas. No mínimo, vai dizer assim: coitado desse povo que está sendo enganado. É ou não é? Então, se algo está enganando a alguém, não pode ser bom. É o quê? É mal. Então, antes olhávamos a esses lugares como lugares de excelência, de paz, de longanimidade de espírito, a casa de Deus. Hoje já não olhamos dessa maneira. Opa, aquele povo ali está sendo enganado pelo lobo daquele lugar. É ou não é? A nossa mente mudou. Então, o que nós vemos engana-nos, abençoado. É por isso que não andamos por vista, andamos por fé. Por esta razão, temos que manter os nossos sentidos exercitados. E como se faz isso, André? Ouvindo o Pai dos Espíritos falar. E ele fala na tua mente, ele fala no teu templo. No templo dele, né? Quando você é despertado a pensar. Essa palavra tem que fazer você pensar. Essa palavra tem que te incomodar. Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima do amor, do ódio, de qualquer coisa humana que você possa mencionar Deus e enquadrar Deus. Não, André, Deus é amor. Deus está acima do amor. Sabe por quê? Porque o amor de hoje é o ódio de amanhã. A nossa visão nos engana, abençoados. E olha o que o apóstolo Paulo nos deixou, essa preciosidade desse versículo. Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz:
Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. Diga aí, abençoado, eu alcancei maturidade. Para os que pelo uso têm os sentidos o quê? Exercitados no discernimento o quê? Do bem e do mal. Por que Paulo escreveu isso? Porque os homens mudam. A mente dos homens mudam. O que hoje consideramos bem, amanhã pode ser o mal. Por isso que Deus não pode ser classificado humanamente, queridos. Na nossa visão humana, o mal muda, o bem muda. Por isso que não podemos classificar Deus. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você encontrar na Bíblia, alguma referência a Deus com algum sentimento humano, entenda que foi a forma que o autor encontrou para descrever Deus para que você entenda. Não que Deus está submetido àquilo ali, porque Deus não se submete a nada. Porque na Bíblia você vai encontrar texto ali dizendo que Deus não se arrepende. E mais na frente você vai ver que Deus se arrepende. Você está entendendo? E se você se basear no que o sistema te ensinou sobre Deus, vai virar ateu. Ou vai passar a desacreditar nele. Ou vai virar escravo do pastor. Você é escravo de pastor, de Deus não. Logo, ao olharmos o que está acontecendo ao nosso redor, temos que ter o quê? Discernimento espiritual. Você tem que saber, Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. E tentar entender isso, quais são, vai se confundir mais ainda. Por isso que no reino de Deus, onde estamos, o mandamento é este. Romanos capítulo 14, versículo 17, que nos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amados, mas como encontrar isto aí, em meio a este tempo incertos que vivemos, não é verdade? Primeiro foi a pandemia e agora rumores de guerra. Como encontrar isto? Olhando para dentro de nós. E lembrando sempre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Isso tem que estar na nossa mente o tempo todo. Porque quando essa casa terrena, a carne, se desfizer, ganharemos outra espiritual. A mensagem que eu tenho para vocês é: aquietai-vos o vosso coração, mente. Saiba que o nosso Pai está no controle de todas as coisas. E o que precisamos saber agora é que o nosso Deus está acima de todas estas coisas e que guardou o nosso espírito e que blindou o nosso espírito, quem realmente somos. Para encerrar, Jó, capítulo 10, versículo 11 e versículo 12, que nos diz: de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Glória a Deus! Glória a Deus! Sigamos firmes, queridos. Sigamos adiante, sabendo que aquilo que o Pai nos concedeu não acabará nesta vida, porque viveremos outras vidas. Teremos várias e várias oportunidades ao lado do Pai. E sabemos que cumpriremos tudo o que Ele determinou para nós cumprirmos. E que seguiremos com o Pai dos Espíritos para outros planos, para outros propósitos que Ele nos predestinou antes de todas as coisas. Bom, amados, eu vou ficando por aqui. Não se assustem pelo que virá, porque eu sei que se levantará muitos falsos mestres nesses dias para tocar terror na vida de vocês. Graça e paz e até a próxima mensagem.